Coisa boa ter vocês aqui, saber que vocês têm paciência para escutar a gente mais um pouco, saber que a gente pode conversar e dessa forma, talvez, de forma mais aberta, você pode levantar a sua mão, fazer a sua pergunta. Mas eu fiquei muito feliz quando Sara, em nome de toda a diretoria da Quarta Jovem, compartilhou o tema que nós iríamos tratar. Eu achei esse tema muito assertivo, muito massa, para que a gente pudesse conversar ao longo do final de semana. Mas deixa eu abrir o coração aqui para vocês. Sem sombra de dúvida, para mim, as duas oficinas vão fazer grande diferença na dinâmica do Congresso, naquilo que o Congresso deseja compartilhar de bom, belo e virtuoso com vocês ao longo de ontem e também do dia de hoje. Não só o tema que me foi passado, mas também um tema que foi passado para a Bira. É muito massa, é muito especial. Eu queria pedir a sua atenção. Se você tiver com sono, eu não tenho problema nenhum. Fique de pé, estique aí a mão, vá lá fora, compre um café. Se for comprar uma coca, compre para mim também, certo? Mas o que você não pode é dormir. Mas o desafio da gente é, em 50 minutos, falar sobre olhando ou repousando os olhos nas coisas certas. E eu queria fazer uma pergunta para você. E por favor, não fique viajando, nem vagando, nem pensando no jogo do Logo Mais de Santa Cruz, ou no jogo que o Sport vai perder amanhã. Não pense nisso. Se você não comprou o presente do seu pai, não vai dar mais tempo. Amanhã você se vira para não quebrar o dia do Senhor e comprar alguma lembrancinha. Faça algo para ele, certo? O que é produtividade? A nossa geração anda no 220, sempre acelerada. Nós nunca temos tempo para nada. E nós somos bombardeados com a necessidade urgente de sermos produtivos, de sempre estarmos fazendo alguma coisa. Nós publicamos stories, nós publicamos, tweetamos, compartilhamos e comentamos sobre a nossa vida acelerada, como a gente acorda cedo, vai às 5 da manhã para a academia. Perceba, vocês vão, eu não vou, certo? E a gente só dorme 10 da noite, depois da última aula ali da faculdade, sempre fazendo muita coisa, cheio de agenda, cheio de atividade. A nossa vida é sempre muito corrida. Mas a pergunta e o desafio que a diretoria da Quarta Jovem me proporcionou, e eu vou jogar no colo de vocês, é o seguinte: como ser achado nele, sem ter tempo de qualidade com ele? Porque o grande desafio não é fazer as coisas para Deus, mas fazer as coisas com Deus. E isso é totalmente diferente. Você pode estar envolvido nas atividades da igreja, em avanços missionários. Você pode estar envolvido em coisas que aparentemente são boas, que você faz em nome de Deus, mas você não faz com Deus. Eu vou te mandar o esboço. E eu quero conversar com você justamente sobre isso nos próximos minutos. Eu não vi que horas eu comecei. Que horas são, meu povo? 4h13. Pronto, então eu vou até 5 horas. Vamos dizer que eu comecei há 3 minutos. Pode ser? Estou liberado, a diretoria me libera. Posso fazer assim? Coisa boa. Mas vamos lá, tente responder essa pergunta. O que é uma vida produtiva? Você conhece a sensação desagradável de estar negligenciando alguma responsabilidade da sua vida? Quem aqui acha que está negligenciando alguma área da sua vida? Levanta a sua mão. Só não levanta os 2 pés, porque senão eu caio. Não tem uma área não, tem umas 4. Certo? Mas, vamos lá. Eu quero que você continue pensando. Quais são os princípios que têm guiado a sua agenda? Quando você precisa tomar uma decisão, quais são os princípios, quais são os pressupostos que guiam a tua agenda? Quando você for escolher o seu curso, eu vou ser bem objetivo. Quando você for escolher o seu curso que você hoje está aí no 1º, 5º, 6º, eu conversei hoje com um cara que estava fazendo engenharia elétrica, não era odonto, eu esqueci. Qual é o outro curso? É odonto mesmo, né? E nenhum dos dois queria terminar o curso, certo? Eu não vou expor não, embora ele já tenha se apresentado. Meu intuito era não expô-lo, certo? Mas, quando você for escolher o seu curso, quando você for escolher a pessoa que você está namorando hoje, ou enfim, se você era a única que tinha para você, ninguém ia lhe querer mais, quais foram os pressupostos? O que é que estava norteando a sua tomada de decisão? Ah, não, eu vou ganhar dinheiro. Ah, eu não vou ficar desempregado. Quais eram os pressupostos? Deixa eu te fazer uma pergunta.
Todos nós aqui já ouvimos falar sobre o perigo da idolatria. E aqui eu não estou falando da idolatria que os romanos acabam caindo, de adorar Padre Cícero, Frei Damião, Nossa Senhora e aquela cambada lá. Eu estou falando da idolatria do coração. Tem um autor que fala que você se torna aquilo que adora. E J. Cabil escreveu um livro que ele vai seguir essa trilha. E a grande pergunta, meu povo, não é para você a quem você adora e você vai responder com o que sai dos seus lábios. A resposta para esta pergunta, quem você adora, não está na ponta dos seus lábios, está na sua agenda. Como você preenche os seus horários e como a sua vida é preenchida, certo? Então eu quero conversar com você, e essas perguntas, elas são de fato provocativas. Será que eu posso usar esse aqui? Senão eu não vou parar quieto. Eu posso usar esse? Se eu puder, bem, se não, está tranquilo. Então, valeu, Coutinho. Então, eu e você, nós somos desafiados, na tarde de hoje, a enxergar a produtividade com a perspectiva da Bíblia. E eu e você estamos sendo desafiados a olhar sobre a produtividade na perspectiva da eternidade, repousando os olhos nas coisas certas. Produtividade para a eternidade. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Em outras versões, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que nós temos aqui é o rei Salomão, que escreve um dos salmos de romagem. Os salmos de romagem são aqueles salmos que vão do Salmo 120 ao Salmo 133 e 134. E estes salmos, eles eram cantados entre o povo de Israel, enquanto peregrinava no retorno do exílio, mas também nas idas regulares a pelo menos uma das 3 grandes festas, quer seja Páscoa, quer seja Pentecostes, quer seja a festa dos tabernáculos. E Salomão aqui, como você deve lembrar, foi o rei entre todos os reis, mais do que Saul, mais do que Davi, mais do que Roboão, Josias, Joaquim, mais do que todos os reis de Israel, que teve domínio e teve influência. O canal dele do YouTube era que tinha mais inscritos entre todos os reis de Israel. A conta dele era que tinha mais seguidores. E nenhum rei de Israel teve uma expansão territorial e tanto dinheiro em caixa quanto o rei Salomão. E esse cara, ele tem o privilégio de construir a casa do rei, mas também de reconstruir, ou na verdade, de construir o templo. E quando ele escreve este salmo, se fosse eu e você, a gente estaria colocando um destaque nas nossas redes sociais, um destaque no nosso Instagram, com os melhores stories. A gente ia contratar uma empresa de tráfego pago para fazer a melhor cobertura possível e dar aí o maior engajamento com o algoritmo possível, para todo mundo ver como nós somos bons, como nós construímos, como nós fizemos, e como a nossa produtividade, a nossa capacidade de fazer, de fato, é impressionante. Mas Salomão, um homem que de fato é segundo o coração de Deus, ele não vai na mão do mundo, ele vai na contramão do mundo, e ele aqui, ele dá toda a glória e todo o louvor a Deus quando ele fala que é inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, o pão de dores, afinal, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. O que é que Salomão me ensina e te ensina apenas neste verso, e de fato já é muito desafiador para a gente? Eu e você não devemos ser medidos pela forma que o mundo tem de medir, aferir, aquilatar, de mensurar a produtividade. Eu e você somos medidos pelo padrão de Deus.
porque não importa simplesmente aquilo que nós fazemos, mas como fazemos e qual é a nossa motivação em fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você: existe algo de errado em um jovem querer ter o melhor curso na melhor universidade e criar a sua empresa? Existe algo de errado nisso em si? O problema é se a ambição e a motivação do coração desse jovem for egoísta. E ele querer aquilo para que o nome dele seja conhecido e não para que os seus recursos e os dons que ele tem, de fato, sirvam para a glória de Deus. Então, o meu desafio nos próximos minutos, conversar com você sobre produtividade à luz da eternidade. E produtividade à luz da eternidade só consegue, de fato, ser materializado e concretizado se nós olharmos para as coisas certas. Eu e você precisamos olhar e ter olhos celestiais, porque como o apóstolo Paulo nos ensina, eu e você não somos daqui, a nossa pátria, ela é celestial. Filipenses capítulo 3. Tu pregou nesse texto hoje, Bira? Mas na perícope anterior, não foi? Pronto, então o background aí desse texto você já tem. Eu e você precisamos ter os nossos olhos repousados e fitos na nossa pátria, que é celestial. Produtividade para a eternidade é essencial para todo cristão que é de fato achado nele. Eu e você somos presbiterianos. Nós estamos cansados de escutar a pergunta e a resposta do material produzido na abadia de Westminster na década de 40 do século 17. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e o quê? Ter prazer, gozá-lo, ter contentamento nele para todo sempre. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera. Coutinho, qual é a tua faculdade? Odonto. Para quem não conhece, embora eu acho que ele é conhecido de todos, mas para os visitantes é aquele cara de azul. Qual é o fim principal pelo qual você está na faculdade? Vamos lá. Vamos lá. Como é teu nome? Gabi, qual é teu curso? Tu estuda, tu trabalha, tu faz o quê? Arquitetura. Qual é o fim principal pelo qual você vai com aquele bocado de régua, um bocado de maquete, aqueles lápis, enfim? O fim principal é ter uma profissão, beleza. Léo, né? Pai, se tem pastor rico com nome, esse pastor é melhor do que eu. Por isso que eu pergunto o nome de todo mundo, para ver se eu consigo decorar. Mas amanhã eu vou esquecer, pode ficar tranquilo. Léo, tu faz o quê? Coitado. Qual é o fim principal do teu curso? Por que o fim de Léo é este e o dos outros cursos não é? Não pode existir dicotomia. Odonto para a glória de Deus, tráfego pago para a glória de Deus, administração para a glória de Deus, arquitetura para a glória de Deus, e até teologia, esse negócio de ser pastor, também é para a glória de Deus. Enquanto nós não redimimos a nossa mente e tivermos uma teologia da profissão, uma teologia do estudo acadêmico, nós não vamos cumprir a nossa missão como igreja aqui na terra, porque nós não estamos repousando os olhos nas coisas certas. Deixa eu contar um pouquinho sobre a minha vida para vocês. Eu tenho que andar, porque vocês estão com sono, tem gente caminhando. Eu fui dizer que vocês podiam ir embora, eu vou perder o público. Mas vamos lá. Janeiro de um determinado ano, Deus falou no meu coração no acampamento Palavra da Vida, e foi em um acampamento, mais especificamente Palavra da Vida, que Deus me salvou, que Deus me chamou para o ministério e que Deus me deu a minha esposa. Se você está solteiro, não sabe o que fazer da sua vida, vá para a Palavra da Vida que você vai arrumar alguém, certo? Então eu sou um devedor de acampamento. Foi nesse contexto de acampamento que as 3 decisões mais importantes da minha vida foram tomadas. As 3 decisões mais importantes da raça humana é mestre, missão e matrimônio. Então meu mestre se revelou para mim lá, a minha missão também e o meu matrimônio também. Eu orei muito, mas orou pouco, problema dela. Mas, o que eu quero conversar com você aqui hoje? Janeiro do meu 3º ano, e meus pais sempre investiram na gente. Meu irmão queria ser jogador de futebol e eu pastor. Coitado dos meus pais. E beleza, em janeiro daquele ano, ao escutar o testemunho de seu Jorge Tais, fundador do Palavra da Vida Nordeste, numa pregação do reverendo Vinícius Fidalgo, que hoje está lá em Monte Verde, Minas Gerais. Senhor, eu quero isso para a minha vida.
Só que meus pais já estavam pagando cursinho desde a 8ª série para me preparar para o SSA. O meu ano foi o primeiro ano do SSA, da Universidade de Pernambuco. O que é que eu vou fazer com isso? Beleza, eu fiquei com vergonha. Meus pais sempre foram apoiadores, mas eu fiquei com vergonha de chegar para os meus pais, depois de pagarem 4 anos de cursinho, os melhores cursinhos de Recife, e dizer: pai e mãe, eu não quero mais fazer nem fazer isso, eu quero ir para o seminário. E na época eu queria estudar lá em São Paulo. Eu fiz, passei, fui cursar ciências contábeis. Eu ia para a parada, e olha que eu sou ruim de chorar. Maiara disse que só me viu chorando umas 3 vezes, e eu namoro, noivado e casamento, esse ano a gente completa 10 anos. Eu ia triste, de olho marejado, quase chorando, todos os dias para a parada de ônibus, na esquina da minha casa, para pegar o ônibus e ir para a universidade. Eu ia triste, porque para mim, eu não estava cumprindo o chamado de Deus na minha vida. E ao ler o texto sagrado, o texto sagrado fala que grande é o quê? A seara, e poucos são o quê? Bora? Eu vou passar sono sozinho aqui. Vocês têm que falar também. Então, eu ia triste, até o dia que um cara que sabia que eu era crente, ele não tinha pai nem mãe, ele era cuidado pelo avô e pela irmã mais velha. O avô dele tinha acabado de falecer. E ele pediu que eu compartilhasse uma passagem da Bíblia que pudesse acalmar o coração dele. E eu comecei a fazer um discipulado com ele no intervalo entre o primeiro e o segundo horário. Eu estava no turno da noite. E eu estava triste. Eu não queria. Meu Deus do céu, eu quero cumprir a tua missão. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu quero me envolver na tua obra. Crédito, débito, imposto de renda social. Eu não aguentava mais aquilo. Até o dia eu comecei a entender: meu Deus, o Senhor está me dando um campo missionário aqui. Um cara pediu que eu estudasse a Bíblia com ele, e eu estou pedindo para cumprir o teu chamado. A seara está aqui, dentro da universidade. Aí eu fui equipar no Palavra da Vida, e quando eu cheguei lá, o diretor do Palavra da Vida chega para mim e fala: meu nome é Lucas José Dias, mas só quem me chama de Lucas é minha mãe e minha esposa, mais ninguém. O pessoal do seminário, alguns chamam de Lucas, mas quem me conhece de Instituto Bíblico é Zé também. Aí o cara chega para mim: Zé, eu estou precisando de um missionário aqui no Palavra da Vida. Eu falei: tamo junto. É para trabalhar com o quê? Ele: com contabilidade. Eu: tá doido, um negócio desse. Deus usou uma parte técnica que aos meus olhos, com a minha imaturidade na época, não ia servir para nada, só para eu realizar um sonho dos meus pais, que depois eu descobri que era uma fantasia minha, que eles me apoiariam se eu quisesse ir para o ministério, como tem feito até o dia de hoje. Mas Deus utilizou do curso de contabilidade para que eu ingressasse e servisse na organização Palavra da Vida. E com esse curso de contabilidade, que depois eu fui fazer instituto, fui para o seminário, eu me lembro que quando eu tranquei o curso: olha, você está trancando, isso não é, você não pode abandonar, você tem que voltar. Pequei, irmãos, até hoje, 11 anos já, e nunca mais eu voltei para a universidade, não para esse curso. Depois eu fiz o curso de marketing. Mas enfim, o que é que eu quero conversar com vocês? A partir do momento que eu e você repousamos os olhos nas coisas corretas, repousamos os olhos naquele que é autor e consumador da nossa fé, toda a cena social que nós estamos inseridos é o local e uma plataforma para a glória de Deus. Não ache que eu glorifico mais a Deus porque eu trabalho dentro de uma igreja full time do que você que trabalha com medicina, você que trabalha com design de interior, você que trabalha na área de TI, na área de programação, na área de análise e desenvolvimento de sistema. Deus quer te usar no teu contexto. Agora você precisa repousar os seus olhos nas coisas corretas. Produtividade à luz da eternidade é simplesmente entender que eu sou um embaixador do reino de Deus aonde eu estou. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu nunca tivesse saído da faculdade e só iria para o seminário depois de concluir o curso, porque ali eu tinha desenvolvido um intervalo bíblico. A gente tinha mais de 20, 25 jovens entre uma aula e outra. Eu tinha encontros uma vez por semana. Eu tinha encontros semanais com aquele jovem que tinha ficado praticamente órfão de todas as referências e de todos os seus familiares. E todo mundo, o cara quando bebia ligava para mim: pastorzinho,
Me ajuda aí, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu estou bebendo, mas não tem jeito. Eu acabo de beber, bate um vazio no meu coração. Eu tinha ou não tinha um campo missionário diante de mim? Mas eu estava repousando os olhos nas coisas erradas. Mesmo que estas coisas eram muito boas. Eu queria ir para um instituto bíblico. Mas ali eu tinha uma plataforma de avanço do Evangelho. Mas eu e você somos chamados a sermos, de fato, sal da terra e luz do mundo, onde Deus nos colocou aqui e agora. Você não precisa esperar o próximo congresso para que Deus te use e para que Deus fale com você, porque Deus não fala conosco só nas nossas metas alcançadas, mas também no processo para que essas metas sejam alcançadas. É por isso, será que está funcionando agora? Ou não vai rolar? Rola não? Beleza, eu estou insistindo, a culpa é minha. Mateus capítulo 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 12, vai dizer: nossa vida de boas obras são como a luz, e quando essa luz brilha, nós anunciamos a Deus. E Pedro continua, também lá no versículo 12, pode colocar no versículo 12 agora: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos repousando os olhos naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que traz louvor a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quando nisto eu penso e nisto eu repouso os meus olhos, toda a minha vida vai mudar, porque eu entendo que a minha vida, todos os segundos da minha vida, cada fôlego de vida, cada misericórdia renovada, eu preciso aproveitar para que o nome dele seja glorificado e a igreja edificada. Deus conta com você. Você já foi achado nele e precisa procurar os seus irmãos. Você já foi achado nele e precisa anunciar para que os outros que escutarão a voz do bom pastor, que também serão achados por ele, possam de fato conhecer o nosso Deus e o nosso Salvador. Mas a pergunta é: o que é produtividade? E aqui, como eu disse, eu não quero ficar sozinho. Eu queria que um homem e uma mulher levantassem e definissem o que é produtividade. Se ninguém perguntar, se ninguém falar, eu vou ter que escolher, certo? O que é produtividade? Gabriel, tu que está em pé, cara, desenrolado, comunicativo, manda na UPA do Brasil todo. Você que cuida toda a parte de marketing, mídias sociais, da Confederação Nacional dos Adolescentes. O que é produtividade? Qualquer coisa que venha à tua mente, fosse uma prova aberta, o que é produtividade, de 0 a 10? Você definiria como? O que vier na sua mente, o que bater na lata aí, você pode falar. Deixa ele, senão quem está fazendo o crime vai ser você, aqui na frente. Se o pastor quiser interceder por ele, pode interceder, viu, Bira? O uso, produzir para a glória de Deus. Palmas para Gabriel, por favor. O bichinho ficou mais branco do que a parede, parecia só uma camisa voando ali. Uma menina. Toca nela aí, toca nela aí. Pronto. Aqui, para que todos os povos adorem, Movimento Perspectiva Brasil. Fazer muitas coisas com qualidade. Mais alguém? Quem aqui conhece o livro Faça Mais e Melhor, da editora Fiel? Não é um livro coach, tá, gente? Quando a Fiel lançou esse livro, pronto. Até a Fiel está sem curadoria, mas o livro é bom. Eu trabalhei com a equipe ministerial da minha igreja, vale a pena você conhecer esse livro. Quem conhece Faça Mais e Melhor? Um salvo. Isso aqui é mais ou menos, porque eu conheço ele desde a época do seminário. O autor, ele vai falar no livro Faça Mais e Melhor o seguinte: produtividade é, preste atenção, administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Administrar seus dons, talentos, tempo, energia, entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus.
Primeira coisa que eu e você conseguimos perceber nessa definição: produtividade não é para fazer o nosso nome grande, mas para fazer o nome de Cristo conhecido. No reino de Deus, aquele ditado que a sua avó fala, não tem vez, farinha pouca não é meu pirão primeiro. Eu e você somos desafiados pelo Evangelho para tirar os olhos do nosso umbigo, para parar de olhar dentro da nossa caixinha, da nossa bolha, do nosso gueto, e olhar de fato para o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu e você olhamos para a tendência do nosso coração egoísta, quando eu e você somos egoístas ao ponto de acharmos que a vida é simplesmente crescer, namorar, casar, se formar, ter filhos, ganhar dinheiro, conseguir viajar para Campos do Jordão, Gramado, Paris e a Flórida uma vez pelo menos, e depois zerar a vida, você está falido, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. E quando chegar na sua velhice, você vai perceber que aquilo ali não traz realização. Você sabe qual é a classe social com maior índice de suicídio? Não é a classe D, nem a classe E, é a classe A. A classe que recebe, segundo a última atualização do IBGE, uma renda familiar de mais de 115 mil reais. Dinheiro não traz de forma nenhuma satisfação e contentamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: o namorado que você quer ter também não vai trazer realização para você. Porque depois de um tempo, depois da primeira DR, você quer empurrar ele fora do carro. Aquele curso, aquele concurso que você quer fazer, também não. E às vezes, não é simplesmente mudando de endereço, mudando de CEP, muito menos mudando de outras coisas que é comum na nossa geração, é que você vai se sentir preenchido. Satisfação completa só quando eu tenho uma vida de produtividade para a eternidade. Quando a minha vida vai para além do meu tempo de existência aqui na terra. Se o seu legado, se a sua vida se limita até o dia que você morrer, você não vai ter cumprido a sua missão. O chamado de Deus para os líderes bíblicos, quer sejam dos patriarcas, até os líderes da igreja em Apocalipse, e na história da igreja, quer seja no drama da escritura ou na história da igreja cristã, foram homens e mulheres que deixaram um legado para além da sua geração. E aqui eu vou linkar, conectar e concatenar o que eu estou falando agora com o que eu falei ontem. Qual é o legado que a nossa geração tem deixado? E vamos resumir e ser mais individualista nesse ponto. Qual é o legado que você tem deixado? Mas vamos lá. Beleza, pastor? Você só tem agora mais 23 minutos. Eu já entendi que eu preciso ter uma vida de produtividade para a eternidade, e o primeiro passo para uma vida de produtividade para a eternidade é repousar os olhos nas coisas certas. Eu já sei, talvez eu já tenha escutado sobre isso, talvez o tema do congresso, da oficina, seja porque eu já conversei sobre isso na minha célula recentemente. Mas quais são, então, os grandes desafios para que isso desça da minha mente e incendeie o meu coração? Os dois grandes inimigos de uma produtividade para a eternidade, de fato olhar para as coisas corretas, eu posso elencar aqui pelo menos dois. O primeiro deles é a preguiça. Amigos, preguiça é pecado. Tal qual adorar outros deuses, não guardar o dia do Senhor, chamar o nome do Deus em vão, não honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. Preguiça é pecado. Vai ter, a palavra de Deus fala o que para o preguiçoso? Vai ter com, mais alto, meu povo, com a formiga o preguiçoso. Preguiça é pecado. E como nós somos especialistas pós-doc em usar de eufemismo, aquelas figuras de linguagem que suaviza tretas e problemas sérios, para transformar a sua preguiça em uma mania de perfeccionismo. Eu não sou preguiçoso, eu só faço quando todas as coisas cooperam, e ali eu posso entregar o meu melhor. Preguiçoso, cabuloso, mentiroso. Tem um presbítero da minha igreja que fala que todo preguiçoso
é um incompetente articulado. É o que, presbítero? Tem algum presbítero aqui? Não, então eu vou falar. Estou brincando. É o que, presbítero? Não, todo preguiçoso é um incompetente articulado. Eu desenvolvo a sua tese. A gente estava numa viagem pouca, de Recife a Ipubi, 700 quilômetros. A gente tem tempo para o senhor falar. É o seguinte, todo mundo sabe que o preguiçoso é preguiçoso. E coisa ruim é ter gente preguiçosa por perto. É melhor pegar um cabo imaturo, mas com gás, do que um preguiçoso experiente. O preguiçoso, ele finge que engana todo mundo, e todo mundo se finge de enganado pelo preguiçoso, e ninguém resolve a situação por conta de um motivo terceiro. Meus amigos, preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Desonra a Deus. O nosso Deus era o Deus em movimento. Quando a gente vai olhar para a Epístola aos Efésios, tem um termo no grego que aparece 7 vezes no capítulo 3, na verdade 4, 5 e 6. Esse termo é o termo andar. Mas o intuito ali do termo andar é trazer à tona a ideia de vida. Mas por que será que o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever a palavra andar? Porque a nossa vida tem que ser em movimento para a glória de Deus. A palavra de Deus fala que do novo ao velho precisa produzir para a glória de Deus. E a glória de Deus não é medida pela nossa performance, aquilo que nós entregamos, mas é medida pela motivação do nosso coração, o porquê fazemos o que fazemos. Então a pergunta não é se você tem organizado um excelente congresso, mas qual a motivação de você organizar mais um congresso, de você servir na célula, de você ensaiar para tocar, de você servir nas redes sociais, na projeção, na mídia, na sonoplastia, em qualquer área da igreja, em qualquer área da sua vida. Não é o que você faz, mas por que você faz. Porque fazer por fazer, todo mundo faz. E tem gente que faz muito melhor do que a igreja. Eu conversava com a galera da banda sobre como é importante o cristão ocupar todas as cenas da esfera pública, porque não deve existir ninguém nesse mundo que trabalha melhor do que um cristão. Porque um cristão não trabalha para o patrão, ele trabalha para o seu Senhor verdadeiro. Deixa eu contar uma coisa. Ao fazer um projeto arquitetônico, a gente não faz para o nosso cliente, a gente faz para aquele que orquestrou todo o universo. Ao cuidar dos dentes de alguém, eu não estou cuidando meramente dos dentes de alguém, eu estou cuidando de alguém que é conforme a imagem e a semelhança de Deus. Então eu preciso dar o meu melhor, porque eu preciso glorificar a Deus, tirando aquela bendita cara que vai gerar um mau hálito na vida daquele abençoado. Vocês estão entendendo? E nesse caso é uma obra de misericórdia, porque gente com bafo é terrível. Preguiça não pode existir no âmbito do cristão. Só que qual é o grande problema? Vou até sentar para falar isso. Preguiça é um pecado intocável da nossa geração. Preguiça é um pecado que a gente tem como um pecado de estimação. A gente alimenta, a gente nutre, às vezes a gente finge que não existe, e a gente não milita para matar e mortificar aquele pecado. John Piper vai dizer que se vale a pena fazer guerra contra alguma coisa, é fazer guerra contra o pecado. Que Deus te use para mortificar a preguiça do teu coração e a preguiça daqueles que estão ao teu redor, porque deve habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, e vocês devem se aconselhar mutuamente. Se você se diz amigo da pessoa que está ao seu lado e não a exorta em amor, não fala a verdade em amor, você é um mentiroso que só tem se utilizado dessa amizade para benefício próprio e não tem sido a imagem de Cristo na vida da pessoa que está com você. Olhe para as coisas certas. Ô pastor, mas se eu for exortar aquela pessoa, vai dar um trabalho danado, é ruim, ela é meio cabeça dura. Você não exorta aquela pessoa para que você continue na zona de conforto. Você exorta aquela pessoa porque Deus conta com você para ser um instrumento de santificação na vida dela. Não esqueça o que eu falei ontem. Essa frase não é minha. Quem não serve, não serve. A nossa vida precisa ser de fato um instrumento na mão do Redentor, para que a gente possa forjar o caráter de Cristo em nós e no nosso próximo. Se as suas amizades não são para a glória de Deus, você está enganando aqueles que você chama de amigo ou amigos.
quando você olha para as coisas corretas e olha para aquele que foi amigo ao ponto de chegar para Pedro, gente, às vezes eu acho que Jesus foi duro demais com Pedro. Pedro estava querendo só defender. Jesus podia pelo menos deixar eles esfaquear uns 4, só para uma besteirinha, né, de vingança, mas mata a alma e envenena, né, como diria aquele teólogo. E depois curava, depois restaurava a orelha, curava pescoço, enfim. Afaste-se de mim, Satanás. Você precisa ser um viabilizador da vontade de Deus, do plano de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Se o seu namoro não é para a glória de Deus, termine hoje, não espere para amanhã não, que amanhã é dia dos pais, eu não quero ver ninguém chorando, chore hoje. Porque se você não está pronto, se você não quer casar, não tem nada marcado, não está trabalhando para isso, meu amigo, você está enrolando a pessoa que está do seu lado, e as duas se enrolam juntas, né? Às vezes acontece isso, me engana que eu te engano, e assim vai. Mas quando eu e você repousamos os olhos nas coisas corretas, toda a nossa cosmovisão e a forma como a gente encara o mundo, de fato, muda. Mas eu falei que eu queria falar sobre 2 inimigos de uma produtividade para a eternidade. O primeiro é o quê? O primeiro é o quê? Preguiça, está com preguiça de falar. Mas o segundo é trocar o importante pelo urgente, e aqui eu quero dar um exemplo para você. O segundo é o quê? Trocar o importante pelo urgente, certo? Vou te mandar os bolsos, fica tranquilo. Liga teu airdrop aí que eu vou mandar agora, inclusive. Gente, teve um dia que eu estava deixando para fazer minha devocional sempre à noite. Só que eu não sei como é a realidade de Bira e dos pastores aqui de Garanhuns, mas a minha vida é muito mais agitada à noite do que pela manhã. Sempre tem pequeno grupo, reunião do conselho, reunião de não sei o quê, e vem e puxa, discipulado com o noivo, e reunião com os ministérios, e vai, e é aquela loucura à noite. Chegava em casa, ia descansar, não, ia balançar os meninos, né? Tem 2 anos e meio que essa é a minha vida de noite, madrugada. Eu não durmo antes de meia-noite, porque eu sei que eu vou ter que acordar de meia-noite para balançar Joaquim. Aí eu espero o Joaquim acordar de meia-noite, balanço ele e vou dormir 12 e pouca. E eu vou parar com essa história de fazer devocional à noite. A partir de amanhã, eu vou mudar, e ver que crente espiritual, Pro Max, e vou colocar minha devocional, entregar as minhas primícias ao Senhor. Vou acordar, Maiara que balança esses meninos, eu vou fazer minha devocional. Primeiro dia, devocional feita. Eita, pastor espiritual. Os gabinetes daquele dia foi melhor. As exortações, eu ia até disciplinar uns 4, disciplinei, fiquei misericordioso. E estava pronto para escrever uma denúncia, não escrevi naquele dia não. No outro dia, eu caí na besteira de pegar no meu telefone. O irmão da igreja mandou mensagem para mim: pastor, em nome de Jesus, vim aqui em casa. A gente passou a noite na briga, no cacete. Se o senhor não chegar aqui, eu empurro Paulina. Mas ninguém era da igreja. Eu empurro fulana pela janela. Aí eu, bicho, peraí. Não, pastor, em nome de Jesus, vem agora. Eu vou até fazer um café. Aí ganhou o gordo pela barriga. Eu cheguei lá. Meus irmãos, foi até meio-dia aconselhando aquele casal. Estava à vontade de bater nos dois. O filho deles tem quase 20 anos. Eu tenho idade para ser filho deles. Mas parece 2 meninos. Não tem vida devocional. Não faz culto doméstico. Não conversa. Não perdoa. Aí à tarde, fui para casa, almocei, ajudei, coloquei os meninos para dormir. A tarde toda na igreja. À noite, eu acho que aquele dia foi dia de GE. GE é como a gente chama as células daqui. Eu lidero um GE de jovens casados. Beleza. À noite, parará, dormi. Fiz devocional. Abri a Bíblia um bocado de vezes para os aconselhamentos. Passei a manhã lendo o texto de Efésios com eles. Passei a manhã lendo o texto de Pedro. Meu irmão, a tua oração não vai ser ouvida por Deus não, porque tu não está tratando bem a tua esposa. Foi uma loucura. Troquei o quê? O importante pelo urgente. Se nós não tivermos a capacidade de remir o nosso tempo, nós vamos viver trocando aquilo que é importante pelo urgente. Coloque em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, por favor. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho mais. Que horas são? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vou ter que pular uma parte aqui. Efésios 5, a partir do versículo 15. Vamos ler todo mundo junto? Enquanto eu bebo água. Portanto, vede... Até o 18.
mas enchei-vos do Espírito. Como a igreja brasileira, eu ia falar presbiteriana, mas a igreja evangélica brasileira precisa entender esse versículo. Esse versículo não fala sobre rodar no manto, nem a manifestação específica de um dom, e muito menos fazer muito barulho. Esse versículo vai falar, esse versículo é a chave. João Calvino vai dizer que esse versículo é a chave para todo o restante de Efésios. Que não tem como o marido amar a esposa respeitar o marido. E todo aquele texto fala sobre pais e filhos, patrão empregado e batalha espiritual, sem sermos cheios do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito de Deus, para que você saiba remir o seu tempo e aproveitar as oportunidades. Você só tem uma vida, e logo ela passará. Somente o que você fizer para Cristo permanecerá. Você só tem uma vida, e ela logo passará. Somente o que você fizer para Cristo permanecerá. Isso John Piper, em um dos últimos livros publicados. O que de fato vai permanecer da tua vida? E gente, o coração do problema é sempre o problema do coração. É do coração que procede o egoísmo, a vanglória, o partidarismo, a vontade de fazer o nosso nome grande, de ser preguiçoso, de trocar o importante pelo urgente. Você precisa pedir muita graça a Deus. Nós precisamos pedir muita graça a Deus, para que a gente saiba administrar cada segundo de vida que Ele tem nos dado. William Hendricks, o comentarista da nossa editora Cultura Cristã, vai dizer que a forma de aproveitar ao máximo as oportunidades é conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus por meio de todas as coisas. E mais uma frase de John Piper, quando ele vai dizer, e aqui eu vou parafrasear, porque as redes sociais que ele usa já estão um pouquinho ultrapassadas. Uma das maiores utilidades do X e do Instagram será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. A gente fala que a gente não ora, que a gente não lê a Bíblia, que a gente não serve na igreja porque a gente não tem tempo, mas nós somos mentirosos que não sabemos administrar o tempo que Deus nos deu. Eu ficava doente quando eu liderava os adolescentes da igreja, e chegavam no 3º ano, eles deixavam de frequentar a escola bíblica, pequeno grupo, as reuniões, porque estava dentro de cursinho, fazendo simulado dia de domingo, e fugia da igreja, sumia da igreja, só aparecia na igreja depois do resultado do SISU. Aí depois os pais perguntavam, quando o filho chegava na universidade, pastor, reverendo, meu filho desviou, eu não sei porquê. Não sabe? Tem certeza que não sabe? Eu vou precisar falar o óbvio. Tem um dado, e eu respeito quem usa esse dado. Eu entendo o que essa pessoa quer dizer, embora eu acho que é ingenuidade da parte dessa pessoa. Se alguém aqui já disse isso, a gente pode conversar melhor sobre esse assunto depois. A universidade tem desviado muitos jovens cristãos. Mentira! A universidade tem revelado o caráter do jovem que se diz cristão. Porque se o jovem for forjado em apologética, cosmovisão, discipulado, quando ele chega na universidade, ele vai glorificar a Deus e influenciar, não ser influenciado. E isso em qualquer âmbito, quer seja rede social, quer seja mercado de trabalho, independente do seu campo de atuação, Deus deseja te usar. Meu amigo e minha amiga, vale a pena se gastar pelo reino de Deus. Vale a pena investir a sua vida no reino de Deus. E aqui eu não estou fazendo um apelo para que você venha à frente e queira entregar a sua vida para missões na África. Não, eu quero que você entregue a sua vida no âmbito digital, na sua faculdade, no seu casamento. Enquanto canta, glorifica a Deus. Enquanto cuida da parte de tecnologia, glorifica a Deus. Enquanto administra, glorifica a Deus. Enquanto estuda exegese e homilética, glorifica a Deus também. Quando eu repouso os olhos nas coisas certas, todo o ambiente que eu estou, eu entendo que eu sou um missionário. Porque cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. De que lado você está? Minha igreja, eu tenho 3 áreas de atuação na minha igreja local. Eu cuido dos jovens adultos e jovens universitários, eu cuido do ensino da igreja e do cuidado missionário. Se tem uma coisa que eu vibro é com plantação de igreja e trabalhar com a ajuda de missões da minha igreja. Mas eu preciso entender que da mesma forma que
ao cuidado de um missionário que está em Pubi, a 700 quilômetros, como diria o reverendo Elias Medeiros, cunhado do reverendo Augusto Nicodemos, que vocês conhecem, concunhado no caso. Tem uma música de P. Alpha, eu acho que está em algum desses álbuns do novo canto deles, A Rua e o Mundo. Quem já escutou essa música? A Rua e o Mundo. Você precisa escutar. Essa música foi composta porque o reverendo Maurício Menezes, pastor de missões da IP Alpha, escutou lá no RTS, em Jackson, o reverendo Elias falando essa frase. Deus quer usar você do outro lado da rua e ao redor do mundo. Que Deus te use, que Deus me use para a glória dele. Deus abençoe.